Um problema antigo continua incomodando quem vai ao setor hospitalar norte, seja para consultas ou a trabalho. A falta de estacionamento em áreas públicas e os particulares são muito caros. Os motoristas acabam parando em local proibido e ficam sujeitos a multas. A reportagem é de Rodrigo Miranda. Aqui no setor hospitalar norte, o que falta mesmo é vaga para todos esses carros. O jeito é rodar para tentar conseguir alguma vaga. Na pressa, muitos acabam desrespeitando as leis de trânsito e param em locais proibidos. Aqui é tão difícil de vaga que o jeito foi parar aqui, mesmo com a placa? Sério mesmo. O jeito é entrar na poeira, caçar às vezes tem que subir em calçado, sujeito a levar multa. Muito complicado. Quem prefere não correr o risco de receber uma multa pode optar pelos estacionamentos pagos. Mas é bom preparar o bolso, já que tem lugar que cobra R$ 5,00 pela hora. Quem não tem esse dinheiro, tenta improvisar. É horrível, né? Não tem lugar onde parar, o estacionamento tá caro, aí tem que parar na terra. A situação não é ruim apenas para os motoristas. Os pedestres que passam pelo setor hospitalar norte precisam de paciência para andar pelas calçadas do local. Ou pelo menos o que resta delas. Em muitos lugares tem muitos buracos e o jeito é andar na terra. É complicado, né? Principalmente pra gente que vem com criança e as pessoas por aqui, tem muita gente que precisa de cadeira de roda, essas coisas. E tá nessa condição. Difícil, né? Porque a gente arca, né, com as coisas da gente, paga tudo direitinho e as condições estão assim, né? Por meio de nota, a administração do Plano Piloto informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar a situação dos estacionamentos e avaliar a possibilidade de melhorias na região. Também foi informado que há um processo licitatório em andamento para a construção de calçadas em todo o Distrito Federal, mas ele foi suspenso pelo Tribunal de Contas do DF. Por meio de nota, o Tribunal de Contas do DF informou que encontrou diversas falhas relacionadas à planilha orçamentária no processo de licitação para a manutenção das calçadas no setor hospitalar norte. A Novacap chegou a enviar uma nova documentação ao tribunal, mas a Corte entendeu que não foram feitas correções suficientes no edital. Por isso, a licitação continua suspensa. Novidade sobre o caso da travesti assassinada em Taguatinga, em janeiro. 2 das 4 acusadas foram presas nesta terça-feira em Manaus. Nas imagens, a vítima registrada pelo nome de Wilson Júlio Suzuki Júnior, travesti conhecida como Ágata, de 23 anos, entra correndo no galpão da agência dos Correios, tentando escapar de outros 4 travestis. Sem entender, os funcionários não sabem o que fazer. Com um facão na mão, uma delas consegue alcançar Ágata e desfere os golpes. Em seguida, saem correndo. O suspeito apontado pela polícia é o brasiliense Daniel Ferreira Gonçalves, de 22 anos, conhecida como Carolina Andrade. O caso foi em janeiro deste ano em Brasília. A polícia passou a investigar o homicídio na capital federal. Só que ontem, Daniel, junto com Davidson Pinto Costa, de 18 anos, que também é travesti, caíram nas mãos da polícia. A polícia descobriu o envolvimento dos dois no homicídio depois que eles deram nome falso na delegacia, após um roubo a um suposto cliente, na tarde desta segunda-feira, na zona norte da capital. Eles ameaçaram um homem que se recusou a pagar pelo programa. O delegado não descartou a participação de Davidson no homicídio. Quando eles chegaram no 18º DIP, o que chamou a atenção da equipe de investigação é que eles deram vários nomes e não tinha um nexo assim nas datas de nascimento, e a gente suspeitou que tinha algo errado. Eu pedi para fotografá-los e o Daniel escondeu a tatuagem do braço direito, que justamente a tatuagem que está no Facebook dele, que está divulgada pela polícia de Brasília. Eu fiz a foto e acionei um dos mecanismos de investigação que a gente tem, que é a imprensa. Pedi para a imprensa divulgar as fotos, foi divulgado, e em pouquíssimo tempo eu recebi uma ligação de Brasília informando que eles eram foragidos de lá. Os travestis presos em Manaus já tinham um mandado de prisão expedido pela Justiça de Brasília em fevereiro. A polícia está à procura dos outros 2 envolvidos no crime. Grayson Ludelino Pessoa, de 21 anos, conhecido como Bruna Alencar, e Francisco Delton Lopes Castro, conhecido como Samira, de 20 anos. A Polícia Civil de Manaus, aqui do Amazonas, ela está à procura de um terceiro elemento que, segundo informações que vieram até nós em Brasília, ele está foragido aqui em Manaus. Ele estaria junto com esses 2. Não estaria ontem nesse roubo, mas ele está na cidade. A polícia está no encalço dele. O 4º elemento que participou desse homicídio, ele está no Pará, segundo informações
que chegaram até mim pela doutora Elizabeth, da Delegacia de Homicídio lá de Brasília. Ele está no Pará. Faltam apenas 15 dias para o fim do prazo do saque das contas inativas do FGTS. Nesta reta final, cerca de 5 milhões de pessoas ainda não apareceram para tirar a graninha a mais. Uma pesquisa do governo mostra que pouco mais de 1/3 de quem já pôs a mão no dinheiro aproveitou para quitar as dívidas, movimentando positivamente a economia. Olha só. Já dizia o ditado, dinheiro na mão é vendaval. Pelo menos na mão de alguns, aquele extra que estava nas contas inativas do FGTS foi usado para garantir desejos que até então não podiam ser pagos com o salário do mês. Gastei com besteira mesmo, coisa do dia a dia, passar, gostar de sapato, coisa assim. Mas um estudo do Ministério do Planejamento mostrou que os brasileiros estão mais precavidos. Grande parte do dinheiro sacado em todo o país, quase 42 bilhões de reais, foi usado para quitar dívidas. Pelo menos foi essa a escolha de 36% das pessoas que tiveram acesso ao benefício. A liberação do saque das contas inativas do FGTS resultou em um impacto de 0,7% no PIB do país, de acordo com os cálculos deste economista. O dinheiro foi um dos fatores que contribuiu para a redução do endividamento das famílias. Excesso de endividamento agora finalmente está sendo revertido e você nota que a economia está se recuperando, já com um crescimento do emprego. Até o desemprego caiu um pouquinho até antes do que eu esperava. E o prazo para sacar o dinheiro já está chegando ao fim. Vence em 31 de julho. Depois disso, o acesso a esse extra volta a ser somente por demissão sem justa causa, aposentadoria ou aquisição de imóvel. A Caixa Econômica ainda vai aceitar alterações cadastrais até a data limite, sem que se perca o direito a sacar o benefício. Se isso for feito até o dia 31, mesmo que a conta esteja disponível para saque 2 ou 3 dias depois, ele vai ter direito ao saque, porque ele fez o procedimento ou deu entrada dentro do prazo definido, que é 31 de julho. Cláudio Humberto, uma boa notícia, né? Um dinheiro que chega em boa hora, né? Exatamente. Movimentou a economia de forma muito positiva, como a gente viu aí na reportagem, né? Olha, essas pessoas, se você está nos vendo neste momento e não foi ainda buscar o seu dinheiro de conta inativa do FGTS na Caixa Econômica, corra e saque, porque senão o governo gasta. E dinheiro na mão de governo, como a gente sabe, é vendaval. Era previsível que as pessoas usassem esse dinheiro para pagar contas, porque afinal, como se diz lá no Nordeste, a alegria de pobre é pagar conta. Termina hoje o prazo para que Rodrigo Maia explique ao Supremo Tribunal Federal por que não analisou os pedidos de impeachment contra Michel Temer. Ontem à noite, os presidentes da República e da Câmara jantaram na tentativa de selar a paz. PMDBista e democrata andam disputando os deputados que pretendem sair do PSB. Vamos entender melhor essa história com a repórter Renata Dourado, ao vivo. Olá, Renata. Oi, Lana, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Olha, a repercussão desse namoro, dessa paquera entre os partidos, continuou hoje. O presidente Michel Temer alterou a agenda dele, recebeu o deputado Paulderney Avelino, que é do Democratas. Na saída, o deputado conversou com a imprensa, disse que não há nenhuma crise, que essa história aí é página virada, que o próprio presidente Michel Temer disse pessoalmente para ele que não convidou nenhum dissidente, nenhum daqueles deputados do PSB que pensam em sair do partido. A gente lembra hoje que o PSB tem 36 deputados, desses 14 já se pronunciaram aí com essa possibilidade de deixar o partido PSB. Então, o presidente Michel Temer disse que não convidou nenhum desses para ir para o PMDB e que muito menos tentou dissuadir esses deputados também de irem para o Democratas. E, por outro lado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se encontrou hoje com o único ministro do PSB, ministro Fernando Bezerra. Então, essa paquera, esse namoro aí, realmente continua. O que está por trás disso? O poder de partidos, né? Como a gente disse, o PSB tem 36 deputados, 14 já se manifestaram aí que desejam sair do partido. Então, Democratas, há algum tempo já, que tem 31 deputados, ou seja, aumentaria bastante a bancada, né? Fortalecendo assim também o Democratas, já vem paquerando, já vem namorando aí esses deputados. E aí o que se fala nos bastidores é que o presidente Michel Temer também tentou intervir para que esses deputados possam ir para o PMDB. Ontem teve um jantar lá na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nós temos aí imagens desse entra e sai.
Oficialmente, o assunto tratado foram as reformas, reforma da Previdência, que já está pronta para ir a plenário, tem também a reforma tributária, que o presidente Michel Temer disse que deseja aí aprovar até setembro deste ano, uma agenda positiva, né, diante dessas reformas aí tão polêmicas. E uma curiosidade com relação a essas imagens que a gente está vendo aí, o presidente Michel Temer chegou ontem lá na casa, na residência oficial, tocou a campainha, ninguém atendeu a campainha, ele pessoalmente foi abrir a porta aí, viu, Lana? Porque não tinha ninguém para recebê-lo oficialmente. Então, o que a gente fala, né? Oficialmente, os assuntos tratados foram esses aí, assuntos relacionados à reforma. Mas é claro que há, sim, esse mal-estar. Não por acaso, esses encontros aconteceram hoje e hoje também está previsto um outro jantar, dessa vez lá no Palácio do Jaburu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também vai participar. O prefeito de Salvador, que é um nome muito forte também dentro do Democratas, o ACM Neto, vai participar. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, também participam desse encontro lá no Jaburu hoje. E é isso, né? Qual é a grande preocupação aí do PMDB? É de fortalecer o Democratas. A gente lembra que se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República for aceita pelos deputados, são necessários 342 deputados, né, para acolher essa denúncia. Nesse caso, a denúncia vai para o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo, se os ministros também acolherem essa denúncia, o presidente Michel Temer é afastado e quem assume? Rodrigo Maia. Então, por isso, realmente, esse receio aí do Democratas crescer, de Rodrigo Maia ganhar força, angariar votos também dentro da Câmara. É claro que, oficialmente, eles são amigos, não tem essa guerra, não tem esse poder, mas nos bastidores o que se fala é exatamente essa grande disputa aí pelo mais alto cargo, né, do Brasil, que é o cargo da presidência da República. Ontem também a mesa diretora da Câmara divulgou aí como vai ser esse rito dessa votação. Está prevista, de fato, para o dia 2 de agosto, às 9 horas da manhã, para que inicie essa sessão. Serão necessários pelo menos 51 deputados, o quórum mínimo de 51 deputados. Aí há toda uma questão, né, ou seja, 25 minutos para a defesa do presidente Michel Temer falar, também o relator da CCJ vai ter 25 minutos para falar, cada deputado inscrito terá 5 minutos para falar, e aí é claro, né, que se isso realmente acontecer, vai ser ao longo do dia, mas para que a votação realmente ocorra, serão necessárias as presenças de 342 deputados, o mesmo número aí necessário também para afastar o presidente Michel Temer. Então a gente vê que é um número bastante elevado, mas em política é isso, a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Lana. Obrigada, Renata. Na saída do encontro ontem, Cláudio Humberto, 2 governistas foram escolhidos para botar panos quentes. Disseram que não tem briga, que estão inventando fatos, embaçaí o líder da Câmara, Aguinaldo. Mas você sabe, de fato, não há, isso é uma típica não notícia. É simplesmente assim, não existe nada disso, é tudo fofoca mesmo, né? É tudo fofoca, porque, afinal de contas, Michel Temer e Rodrigo Maia são políticos do mesmo campo de atuação, né? É preciso lembrar que Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara, foi até escolhido para ser eleito presidente da Câmara por Michel Temer. Ele deve a presidência da Câmara a Michel Temer. É preciso lembrar também que, além das relações políticas que os aproximam muito, que os deixam muito ligados, essa ligação até umbilical, o Rodrigo Maia é genro de um dos principais ministros do governo Temer. Genro, ele é casado com a filha de Moreira Franco. Então, assim, o que acontece, na verdade, é muito por parte de jornalistas, mas sobretudo de políticos que ficam tentando se credenciar junto a jornalistas, vazando fofocas inexistentes. Esses dois nunca vão jogar em campos diferentes, Michel Temer e Rodrigo Maia, porque um depende do outro. Um deve o próprio pescoço ao outro e assim eles vão seguir até o fim. Até mesmo a mãe de Rodrigo Maia, enfim, meio que impressionada com o noticiário, mandou mensagens para ele querendo saber: filho, você está conspirando contra o presidente que o elegeu, o presidente da Câmara? E ele negou isso, evidentemente, e não adianta negar, porque até uma porta que não foi aberta no segundo exato em que o presidente se aproximava dela, virou já olha aí, na porta não tinha ninguém para receber o presidente. Essa fofoca surgiu ontem à noite e tal. É tudo uma imensa bobagem. E nós, brasileiros, perdendo tempo com isso. A gente precisa tocar a vida para frente, minha gente, que atrás vem gente. O país está superando a recessão, os empregos estão voltando, o desemprego está caindo. O que a gente precisa é cuidar da vida e não cuidar de fofoca.
A seguir, a água desperdiçada no Mané Garrincha em junho daria para abastecer a Candangolândia por um mês. Veja o que diz o governo sobre a conta de R$2 milhões logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.